Glória a Deus. As crianças vão saindo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria que você fechasse os teus olhos agora, curvasse a sua cabeça em reverência à palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, agora neste momento, Pai, nós queremos aquietar nossos corações, queremos aquietar realmente tudo aquilo que muitas vezes nos preocupa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, queremos agora estar com a nossa mente em cativa obediência à Tua palavra, Senhor. Nós queremos receber de Ti uma palavra dos céus, que venha destinada para o dia de hoje, para as nossas vidas, que essa palavra seja individualmente para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa falar na nossa necessidade, naquilo que nós precisamos receber de Ti hoje, Pai. Fala conosco tremendamente, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que você possa agora, neste momento, criar uma expectativa, fazer uma oração agora para Deus. O que o Senhor precisa intervir na tua vida hoje? O que o Senhor precisa estabelecer para você hoje? Para que você receba a vitória dos céus, para que você experimente o milagre dos céus. O que você veio buscar de Deus hoje? Para que você viva com a dignidade de um filho de Deus, realmente vivendo nessa terra o propósito dos céus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, igreja? Desde já nós repreendemos todo o inimigo que tenta roubar a palavra, no nome do Senhor Jesus, amém. Sabe, querido, lembra que eu te disse que nós viemos para este lugar para sermos treinados por Deus? Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que nós tenhamos apenas uma crença. Crença é tudo aquilo que nós acreditamos, que vem no nosso pensamento, aquilo que nós, Mas Deus quer estabelecer convicções. Deus quer mostrar para você hoje que o que Ele precisa fazer na tua vida, Ele já estabeleceu dentro de você, que são as tuas convicções. É aquilo que você entende, é aquilo que você compreende, é a tua crença colocando em prática na tua vida. Lembra que eu falei que Deus está trabalhando você para que você realmente seja um povo, um filho de Deus. Aquele que pede e recebe. Aquele que busca e encontra, aquele que bate e as coisas se abrem. Deus quer estabelecer isso na tua vida, independente daquilo que você está vivendo hoje. Independente se o panorama, as circunstâncias, o panorama não tem sido favorável para você, independente se as circunstâncias diárias, a tua rotina, o teu emprego, o teu trabalho, a tua família está tendo circunstâncias que não são favoráveis a você. Porque é muito fácil nós agradecermos a Deus nas vitórias, mas nós precisamos ser treinados quando as coisas não são favoráveis para nós. Nós temos que aprender, por isso que a palavra de Deus, ela traz aquilo que muitas vezes é contrário ao que o mundo nos ensina. O mundo aí fora fala assim, deixa a sua vida te levar. Mas quando você vem aqui, você fala assim, não, eu quero viver a vontade do Senhor na minha vida. E é diferente, querido. É completamente diferente. Porque, como eu disse, às vezes as coisas não são favoráveis. O povo de Deus, quando estava escravo lá no Egito, Faraó, ele vinha com condições desumanas para o povo de Deus. A palavra de Deus fala que quanto mais Faraó apertava o povo de Deus,
mais eles se multiplicavam. Que poder é esse, querido? Em que o ser humano, ele tenta minimizar, ele tenta isso, tenta aquilo, as circunstâncias tentam te inibir, mas de repente, quem é filho de Deus, começa a tirar força, esperança da onde não tem. E realmente é isso, porque você passa a confiar num Deus que é vivo, e é Ele que te livra de tudo na tua vida. E você precisa aprender isso, senão no primeiro desafio, a vontade sua, como lá fora, as pessoas têm procurado o quê? Tirar a vida. É o primeiro problema, é as primeiras portas se fechando em tudo, né, em torno das pessoas. As pessoas entram em depressão, elas tentam tirar a própria vida, elas buscam outras coisas. Ela busca o caminho mais fácil. Mas Deus deixa bem claro que o caminho que leva a Deus, ele é estreito. E você vai precisar aprender. Quando um der um tapa na sua face, você tem que dar a outra para ele bater. É fácil isso? Não que vai acontecer literalmente com você e tal, e você vai dar outra face e tal. Não, querido. Mas a palavra de Deus, ela vai batendo em você, ela vai entrando na tua vida, no teu coração, que na hora que você vai receber um tapa na tua cara, você já não vai reagir conforme o teu instinto, como nós homens temos. Quando de repente, você vai ver o jogo de futebol para você ver como é que é. Se der uma pegada mais firme, o que acontece? Já reage, já vai, né? Instinto. Não é assim? Nós temos uma tendência, como Paulo fala, aquilo que eu não quero, isso eu faço. E a palavra de Deus vem aqui e te treina, para que mesmo quando vier circunstâncias assim, que humanamente você reage de maneiras, reativa, bem espontânea, aqui Deus vai te trabalhando para que você reaja conforme Deus quer que você vivencie o melhor dele. Porque muitas vezes a nossa reação é que as pessoas perdem a vida no trânsito. Porque um dá uma fechada no outro, o outro quer mostrar que ele tem mais razão, é o outro que fechou, aí o outro não aguenta o desaforo e tal, e parte, e de repente perde a vida por briga de trânsito. Mas é o instinto. E é isso que Paulo fala, aquilo que eu não quero eu faço, é reação, qualquer um de nós. Se um dá uma buzinadinha, é ou não é? Chama na seta, não é assim, os homens? A gente reage na maior tolice do mundo. E Deus fala assim, não, vem pra cá que eu vou te ensinar a você passar aí, você vai pro exército de Deus. Lá você vai aprender não somente a atirar no lugar certo, mas você vai, diante a circunstância tão turbulenta, você vai aprender a se portar, a reagir não segundo o seu instinto, mas a reagir com aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. Grandes batalhas se vence com estratégia. Tem hora que o exército ele tem que ficar quietinho esperando até acabar a munição do outro, para que ele possa, acabou, o outro está lá espalhando tudo que tem. De repente a estratégia é o quê? Acabou a munição de agora, nós vamos atacar. É assim que funciona. Deus quer dar as estratégias certas para a tua vida, para que você faça a coisa certa na hora certa, no momento certo, e alcance a vitória de Deus. E eu vou trazer na palavra de Deus uma história, um momento da história do povo de Deus, em que o panorama não era nada favorável. E este momento, que é Daniel, você lembra da história de Daniel? Eles estavam no momento em que o povo de Deus, eles estavam escravizados, eles tinham sido sitiados, toda a nação da Babilônia sitiaram, eles estavam em torno e dominaram aquela nação. O panorama não era bom já, não era perfeito. Imagina, querido, uma nação que ela tinha liberdade, tinha,
podia negociar, podia fazer o que queria, de repente uma domina e eles se tornam escravos. Eles podiam fazer aquilo que Babilônia deixava ou não. E nossa vida muitas vezes é assim, querido. Trazendo na realidade de hoje, no cotidiano de hoje, nas nossas vidas, é muitas vezes assim. Existem panoramas na nossa vida em que muitas vezes nós estamos refém da nossa rotina, refém do nosso trabalho, refém dos nossos relacionamentos, refém, e muitas vezes aquilo vai te massacrando, vai te apertando, vai te tirando a tua liberdade, vai isso, vai aquilo. Você não toma atitudes porque, não, eu não posso mudar de emprego porque o sustento da minha casa, onde eu vou arrumar? E assim vai. São tantas coisas que acontece que muitas vezes nós encontramos num panorama de escravidão. E isso não é bom. Às vezes você está sofrendo, querido. Não tem jaula nenhuma em torno de você. Não tem nada que te realmente fala assim, não, mas você está como escravo. Mas a resposta, muitas vezes, não é a troca do teu trabalho, não é a troca do teu relacionamento. Muitas vezes a resposta para que você se livre dessa prisão está dentro de você. E está exatamente naquilo que Deus te ensinou até o dia de hoje. São as tuas convicções. Então Babilônia sitiou, dominou aquela nação. Mas eles pensaram o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu quero que meus servos aí desçam lá nessa nação que nós estamos dominando e encontre algumas pessoas, mas eles têm que ter algumas qualidades. Eles têm que ser inteligentes, eles têm que ter ciência, têm que ser perfeitos, de boa aparência, porque eles vão estar ali no palácio do rei. Nós vamos dar uma oportunidade para eles. E a palavra de Deus fala aqui para que era aquilo. Eles foram escolhidos para que fosse ensinado a cultura e a língua dos caldeus, do povo da Babilônia. Eles queriam influenciar. Eles queriam algo que eles estavam dominando, que era como escravos, mas eles queriam tirar parte daquilo ali e tentar que eles se transformassem conforme a cultura deles, como eles eram. Seria mais fácil, porque o risco de uma nação quando ela domina a outra é quando o povo de repente fala assim, nós estamos escravos mesmo, vamos rebelar. E quando eles menos esperar, nós vamos rebelar e vamos matar todo mundo, e assim. Então Babilônia tinha uma estratégia: vamos escolher os principais. Vai lá, escolhe um dos principais, aqueles que são da linhagem nobre, daqueles que são da linhagem real, daquelas pessoas daquela nação que nós estamos dominando, que são diferenciados, que sejam instruídos em sabedoria. Tudo está lá em Daniel capítulo 1, depois você lê em casa. Que tenham boa aparência, sejam instruídos em sabedoria, sejam doutores de ciência, versados em conhecimento e competência para estar junto com o rei. Porque a proposta dos babilônicos é que aquelas pessoas escolhidas vivessem no palácio do rei da Babilônia. E ainda mais, ele fala assim, olha, e essas pessoas escolhidas, elas vão aprender da cultura e o que o rei se alimentar, elas vão se alimentar também. E você conhece da história? Como que pode o alimento influenciar alguma coisa na pessoa? Por que o rei pensou que, É porque assim, se você quer mudar os padrões, se você quiser mudar, alguma coisa em uma pessoa, você tem que oferecer recompensas. Se você quer mudar algo que ela está acostumada a fazer, você tem que recompensar. É bom você estar na cultura nossa, porque aqui tem comida boa. Vem cá. E aos poucos aquilo seria uma maneira de influenciar eles a ser como eles. E a vida é exatamente assim.
Às vezes você passa por perrengue, às vezes você passa por situações difíceis na tua vida, e muitas vezes as propostas que a vida te oferece, muitas vezes fala assim, olha, mas fica tranquilo, eu vou te dar algumas recompensas para você achar que do jeito que você está vivendo tá bom. Do jeito que, você está vivendo, aquilo que está sendo, tá bom demais, pelo menos você tem alimento, pelo menos você tem isso, tem aquilo. E não é a proposta de Deus para a tua vida. Deus, Ele quer te dar do melhor, Deus quer te dar liberdade, Deus quer te dar condições para você viver o melhor nessa terra. Mas às vezes a circunstância, ela vai te oferecendo algumas coisas para que você mude o teu jeito de pensar, para que mude, não, mas sabe, a minha crença, que era para ser convicção, já não começa mais a estabelecer a minha vida. Mas como eu disse, a Bíblia nos ensina, ela nos chama aqui para que nos ensinar, para que mesmo em circunstâncias difíceis, de escravidão, mesmo num panorama já difícil, é possível através daquilo que está no nosso coração, que são as convicções, aquilo que nós temos aprendido de Deus, a viver o melhor do Senhor aqui nessa terra. Então estava ali Daniel, e ainda tinha mais 3 homens com eles, que Misael, Ananias, Misael e Azarias, que nós sabemos que é nós sabemos que é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, era o nome caldeu deles, que eles mudaram quando eles estavam ali. Então o propósito da Babilônia era influenciar. O propósito do mundo muitas vezes é influenciar você, a você ir perdendo aquilo que você realmente acredita, aquilo que realmente estabelece você como filho de Deus. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas você vai começar a compreender o porquê que isso é importante. A resposta que você precisa para que a tua vida não, que você não se conforme com a tua vida, com as circunstâncias, com o jeito de viver, deixando de, só crendo, só com crenças. Mas passe a viver as tuas crenças com convicção. A convicção é aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que fortalece no coração, tendo, não tendo, na necessidade, na dificuldade, na prosperidade, em qualquer momento, aquilo que comanda a tua vida é o que está cheio o teu coração, é aquilo que você vai viver. Você entende? Então o propósito era aquilo, mas de repente Daniel, ele faz o quê? Não. Eu não vou comer da comida do rei. Mas o rei é que manda. Se ele desobedecesse, ele iria ser morto. Mas ele, através da convicção dele, ele consegue circunstâncias para que Deus dê o livramento para ele. E os chefes do eunuco lá, falou assim, não, mas eu não posso deixar você comer os legumes ao invés da comida do rei. O rei mandou e pronto, acabou. Ele falou assim, não, fica tranquilo, me dá só legumes que eu vou sobreviver. Mas você vai ficar magrinho, na hora que o rei vê você, ele vai falar assim, o que vocês estão dando para ele comer? Ele falou, faz um experimento, dá 10 dias aí para mim, dá 10, 15 dias aí para mim, que você vai ver que não vai faltar nada, que eu vou estar melhor do que as outras pessoas. E assim foi. E assim foi. Parece detalhes, querido, muitas vezes são detalhes que você nega, mas pelas tuas convicções, mas que são essenciais para a tua vida. Naquele momento era somente comida, mas Daniel tinha um entendimento que ele não precisava de outra comida para ser sustentado, porque até aqui o alimento que Deus provia para ele era o suficiente. Por que teria que dar manjares para que ele tivesse uma vida melhor?
Por que você acha que você precisa de manjares? Você olha aí nas redes sociais, você olha no vizinho, no ciclano, você fica falando, nossa, mas se eu tivesse a vida daquele lá, deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem te sustentado da melhor forma possível, provendo tantas coisas para você. Por que você acha que ainda não é o suficiente? Por que você acha que não é o suficiente? E Daniel foi muito convicto e ele fez e determinou isso na vida dele. Mas enfim, eu não vou ler toda a história, mas eu quero que você vá até Daniel capítulo 6, que é um momento que eu quero pregar para vocês. Interessante que quanto mais Daniel confiava nas suas convicções, mais Deus o estabelecia sobre aquele reino. O que todo mundo achava que o simples fato deles receber a cultura da Babilônia, né? Eles estão tendo, eles vão ficar no palácio, aquilo ali para eles era glamuroso. Mas o que era suficiente era estar somente na dependência de Deus. E Daniel nos mostra isso. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou mostrar muitas vezes um panorama que já não era fácil, que era de escravidão. Mas ainda assim no cotidiano de Daniel, ele passou por uma circunstância ainda mais difícil, que muitas vezes acontece conosco. Cada vez mais afunilando, parece que Daniel precisava realmente experimentar aquilo, para que ele percebesse que aquilo que tinha dentro dele era muito mais forte do que qualquer coisa. Aquilo que você recebe de Deus aqui neste lugar é o suficiente para transformar qualquer circunstância da tua vida. Você crê? Se você veio buscar uma resposta de Deus hoje, se você veio buscar uma palavra de Deus, essa palavra diz que tudo o que você necessita já está dentro de você, que são as tuas convicções. É a oração que você aprendeu a fazer. Pedir e realmente dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Não tem segredo, querido, as coisas de Deus são claras, a palavra de Deus é muito clara, ela não faz rodeios. O que precisa simplesmente é nós entendermos na simplicidade de Deus e vivermos o sobrenatural. E foi isso que Daniel entendeu. Como eu disse, muitas coisas aconteceram. Quanto mais Daniel era fiel à sua cultura, aos seus ensinamentos, aquilo que ele tinha recebido de Deus, mais Deus o promovia. Ele interpretava sonhos. Ele interpretou o sonho do rei 1, 2 vezes. Teve sonho que ele interpretou, que chamaram todos os sábios, né, os magos daquele lugar, e falou assim, o rei falou assim, eu quero que vocês interpretem o meu sonho. Aí os magos muito espertinhos, então conta o teu sonho para nós interpretar. O rei falou assim, não, além de vocês interpretar, vocês vão ter que falar o que eu sonhei. Ué, vocês não são os sábios? E digo mais, se vocês, eu quero determinar um decreto de morte. Todos os sátrapas, todos os sábios, todos os magos irão morrer, porque não conseguem interpretar o meu sonho. E Daniel estava no meio deles. E quando Daniel fica sabendo, ele vai até Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles oram, olha, está acontecendo isso, nós vamos ser mortos, porque nós estamos no meio dos sábios, nós fomos um dos escolhidos para estar ali junto com o rei, para dar auxílio ao rei, tudo que ele necessitar, e nós vamos ser mortos. Então vamos clamar a misericórdia do Senhor, para que Deus dê a interpretação do sonho. E Ele faz isso e Deus dá, querido. Eles oram a Deus e Deus dá, então, não só a interpretação, mas até o que o rei tinha sonhado, Deus dá para ele. E isso vai estabelecendo, e isso vai colocando Daniel em posições que não foi homens que estabeleceu, foi Deus, né, usando a vida dele, que os próprios homens iam pondo, né, ele ia estabelecendo no lugar dele. E muitas coisas aconteceram. Mas lá no capítulo 6, olha lá para você ver. Preste bem atenção.
Pareceu bem a Dário, Daniel 6:1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 105 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Deixa eu falar uma coisa para você, lembra que eu te disse que a resposta está dentro de você? Além disso, além de você ter a resposta, ainda há um espírito excelente dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E ele vai trazer luz, ele vai dar entendimento, ele vai dar sabedoria, ele vai dar conhecimento, ele vai dar tudo o que você necessita para que você, sabe, encontre o sobrenatural de Deus. Então, o rei queria estabelecer pessoas ajudantes, pessoas que governassem, que fossem presidentes, que desse ordem naquele reino lá da Babilônia. E ele foi dividindo, cada um na sua função e tal. E entre aquelas pessoas, ele entendeu pelo que Daniel vivenciou, mostrou quem ele era com a vida dele. Ele entendia que Daniel, ele precisava ser um governador que estivesse acima dessas autoridades. Porque havia nele um espírito excelente. E o rei, continuando lá no versículo 3, na parte final. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Versículo 4. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então aqueles homens que também foram escolhidos, que estavam no mesmo nível de Daniel, que estavam com as mesmas buscas, os mesmos interesses, eles queriam arrumar circunstância para que ele não fosse promovido acima deles. E na vida muitas vezes é assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está incomodado com pessoas que estão abaixo, eu falo assim, nível, não é distinguindo nada de ninguém não. Mas deixa eu falar para você, você alcançou algo em Deus, que Deus te estabeleceu, e você já venceu tantas coisas. Não é possível uma pessoa que nem vivenciou o que você vivenciou, está tentando te jogar para baixo. Ah, quem que é esse aí? Quem que é esse fulano aí? Ele nem alcançou a posição que você alcançou, e a posição que eu falo é no espiritual, em Deus, querido. De fé, de convicção, de mostrar o que tem dentro de você. Se você ainda tem se incomodado com pessoas que nem sabem o que elas querem da vida, querido, você está perdendo teu tempo. Porque existem ainda outras pessoas que estão no mesmo nível que você, que muitas vezes não quer o teu bem, mas quer estar um pouquinho mais acima de você. Mas você vai ver qual que foi a reação de Daniel. Mesmo ele sabendo que eles estavam procurando culpa para ele, querendo achar alguma dificuldade, alguma coisa que o desmerecesse. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem realmente é de Deus e tem convicção de Deus, ela tem caráter. As decisões dela são em cima das palavras de Deus. As escolhas da vida dela são em cima dos princípios de Deus. Quem é de Deus, querido, você não precisa ficar pondo maquiagem, não. Ele simplesmente demonstra que é de Deus com a própria vida. Você alcançou, lembra que eu falei de níveis assim? Você alcançou um patamar que foi Deus que te estabeleceu, não foi homens. As pessoas aí fora, ela procura, não, eu preciso ser amigo do
preciso ser amigo lá do ciclano, não, eu preciso ser amigo do prefeito dessa cidade para que ele me estabeleça, para me coloque na posição. Querido, você não precisou de nada disso e Deus tem te abençoado grandemente na tua vida. Seja no seu trabalho, seja na tua família, nos teus relacionamentos, seja sabe, em tudo, na tua vizinhança, em qualquer lugar. Quem te estabeleceu foi Deus. De acordo, e assim, quanto mais você for fiel ao Senhor, mais qualidades você vai ter. Mais vai ter condições para realmente as pessoas verem que você realmente é um homem de Deus e uma mulher de Deus, e é digna de colocar você na posição que elas acham que você vai corresponder. É assim. Funciona assim. As pessoas acham que tem que dar jeitinho. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, então correndo. Então vem para cá e faz isso, e faz aquilo, e tal, e traz documento, e traz isso, aquilo, e agrada um, agrada outro. Mas nós estamos aqui não para agradar homens, nós estamos aqui para vivenciar o melhor de Deus para a nossa vida. Quem tem o melhor para as nossas vidas é Deus. É Deus. E é quando Deus te estabelece, querido, não tem circunstâncias, não tem pretérios, não tem nada que vai te tirar você da onde você conquistou em Deus. Não tem, querido. Mas aqueles homens se levantaram contra Daniel. Eles queriam achar uma circunstância, algum motivo para acusar. Então os presidentes, versículo 4, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem erro nem culpa. 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel. Assim é o verdadeiro servo do Senhor. As pessoas podem até tentar procurar algo para te desmerecer, para te acabar, para tentar tirar você da posição que você está. As pessoas podem até procurar mentiras, fake news, pode tentar procurar isso, aquilo para você. Mas elas não vão encontrar, porque a tua fidelidade com Deus determina aquilo que você vivencia nessa terra. As suas escolhas, como eu disse, tudo. E fala assim, no 5 ainda: se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles perceberam que o que ele tinha de fidelidade, de convicção, era ele com Deus. Se eles não encontrassem algo que fosse de acordo com aquilo que ele acreditava de Deus, eles não conseguiriam pegar ele em nada. No versículo 6 diz então assim: então esses presidentes sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os governadores e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles não tinham com que pegar em alguma dificuldade dele, mas naquilo que ele acreditava, talvez seja um momento em que eles poderiam trazer uma dificuldade para Daniel. E eles chegaram para o rei: não é certo que as pessoas procuram deuses, outras coisas, a não ser o Senhor. O Senhor é o chefe daqui. O Senhor é que manda aqui. Então vamos pôr um decreto que se tiver que procurar alguém para fazer alguma petição, que seja o Senhor, não Deus ou qualquer outra coisa. Aquilo lá engrandeceu aquele rei. Falei: é verdade, né? Realmente, eu sou o maioral, eu que domino, eu que mando.
Versículo 8, agora pois, ó rei, sancione o interdito, assim na escritura, para que seja mudada segundo a lei dos medos, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. E assim aquele rei fez, decretou aquela lei. No versículo 13. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentou ao rei a respeito do interdito real. Lhe disseram: não assinasses o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a oração. Meu Deus, você está entendendo, querido? A preocupação de Daniel era que aquilo que ele tinha dentro é que ele não se perdesse. Então 3 vezes ele orava a Deus, mesmo estando na condição de escravo. Você consegue entender isso? Porque orar para Deus na hora que está tudo bem é fácil, mas e na hora que você está numa condição de escravo, sem liberdade, né? Que existem coisas determinando a tua vida. Será que você consegue orar 3 vezes ao dia? Isso aqui é para esculachar a gente, né? 3 vezes faz a sua oração. 14. Então o rei, ouvindo essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Olha o rei, porque ele sabia que aquele homem tinha um espírito excelente, e ele só agregou naquele reino, mesmo sendo o reino da Babilônia. Aquele homem, mesmo sendo um judeu, ele simplesmente agregou em tudo. Ele trazia revelação de sonho, ele trazia libertação, ele trazia visão, ele trazia, coisas que ninguém conseguia. Mas de repente, por causa de um decreto que ele mesmo tinha determinado, ele iria ter que fazer com o quê com Daniel? Lançar na cova do leão. E ele ficou penalizado, e ele pensou com ele: eu tenho que pensar de um jeito de eu me livrar desse Daniel ser morto. E até o pôr do sol, continuando no versículo 14, se empenhou por salvá-lo. O rei, querido, ele se empenhou, porque era um cara que estava junto com ele, era um cara que nas convicções dele, mas ele honrava aquele rei, com os dons dele, com aquilo que ele tinha. Tudo que ele fazia era em prol daquele reino, mesmo não sendo dele. Então, versículo 15, aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Ele chega para Daniel e fala assim: Daniel, cara, eu vacilei, eu mesmo determinei uma lei que agora você vai morrer, mas você está infringindo essa lei devido à tua busca com o teu Deus, devido à tua convicção para esse Deus. Você orava por ele 3 vezes no dia, você em nenhum momento fugiu daquilo que é a tua convicção. Então, cara, o que eu podia fazer como rei, como autoridade máxima desse reino, eu falo para você que eu não consigo fazer mais nada, e você vai ser lançado na cova dos leões, e que a partir de agora, que o teu rei, que o teu Deus te livre. Versículo 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum. Você tem noção, querido? Passou a noite em jejum.
A palavra de Deus diz: e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu deles o sono. Ele não queria nada que, vamos trazer uma música aqui para o rei se alegrar. Não, eu quero nada. Ele passou a noite em jejum, ou melhor, ele passou a noite em claro e sem comer nada, em jejum, pela vida de Daniel. Porque ele, como a lei daquele lugar, se o rei determina algo, tem que ser cumprido e pronto, acabou. Então ele falou assim: eu não tenho mais o que fazer, da minha parte eu não tenho mais o que fazer, que o teu Deus te livre, Daniel. Versículo 19: e pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou a Daniel com voz triste. Ele não tinha obrigação realmente de saber quem era o Deus de Daniel. Aí ele foi desanimado. Ele falou assim: como eu não posso fazer nada, certamente Daniel vai morrer. E ele chega na beirada da cova no dia seguinte, de manhã cedinho, e ele chama por Daniel. Daniel, Daniel, tá aí? Tá nada, né? Desacreditado, sem nenhuma esperança. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar-te dos leões? Agora pasmem e veja a resposta que veio daquela cova. Diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, viva eternamente. Querido, quem tem princípio sabe honrar aquele que tem autoridade. Ele poderia sair daquela cova indignado, porque aquele homem que estava chamando por ele era o homem que tinha determinado a morte. Mas ele, quando o rei chama por ele, ele honra como ele honrou por todo o momento em que ele esteve sobre a autoridade daquele rei da Babilônia. Ó rei, viva eternamente. Quem é de Deus sabe quem são as autoridades que estão acima de cada um de nós. Independente se a autoridade não é do grupo político que você segue. É sério isso. Independente se a autoridade não foi a pessoa que você votou, ou isso ou aquilo. Mas quem é de Deus sabe determinar que ela foi uma autoridade instituída pela vontade de Deus, como diz a palavra. Ó rei, vive eternamente. Versículo 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Meu Deus. A resposta de Daniel foi: realmente, ó rei, que vive eternamente. Mas o meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu não neguei nenhum segundo da minha vida, a quem eu honrei com tudo na minha vida, até esse momento, Ele foi que enviou o anjo e fechou a boca do leão, e hoje eu sobrevivo. Esse meu Deus é que me deu a vitória agora, porque foi Ele. Vocês podem ter trazido condenação para eu estar aqui dentro dessa cova, mas o meu Deus como que eu posso dizer? É como a palavra mesmo diz: o meu Deus não achou, olha lá, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. O mundo pode te condenar, as circunstâncias podem te condenar,
O teu dia a dia, a tua vivência pode trazer condenação para você, mas tenha a convicção dentro de você de buscar que o teu Deus encontre inocência, porque isso é que vai te livrar de toda a condenação, querido. Oricantramanais. É o teu Deus. Não fique preocupado, querido. Daniel não era um delinquente. Daniel honrava os compromissos dele, natural, sobrenatural. Mas o dia em que os homens tentaram condenar a ele, ele esperou de Deus a inocência. E ele era inocente, e Deus achou inocência perante ele e perante o rei. E é o que basta. Aqueles que trazem coisas contra você, aquilo que se levanta contra você, aquilo que tem se levantado sobre a tua vida, que não são verdadeiras, que você busque encontrar inocência perante Deus, e Ele vai te dar o livramento, querido. Não se preocupe, é Ele que vai te dar o livramento, é Ele. Versículo 23, então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: o que vai tirar dessa dificuldade que você está passando por essa semana, por esses dias, por anos, que vai te tirar, querido, vai ser o Senhor. É Ele que vai te tirar dessa cova da dificuldade. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu preguei essa palavra no domingo. A pastora Bruna já tinha passado mal no sábado. Nós fomos até um hospital em Amparo. Fizeram até o eletro, que ela estava com muita dor assim na parte abdominal, parte de cima assim. Eles fizeram o eletro, fizeram tudo, não acharam nada. Fizeram alguns exames de sangue, nada. Aí ela passando mal ainda no domingo, um pouquinho antes do culto, desculpa a palavra, ela conseguiu, ela pegou e estava com ânsia e tudo, vomitou. E naquilo ela melhorou. E ela foi no culto, ela não ia até então, estava com muito mal-estar, dor, essa dor no peito continuava. Ela pôs para fora e foi para o culto. Aí eu preguei essa palavra, porque você percebe que o panorama que Daniel estava era de escravidão. Não bastasse isso, ele foi parar na cova dos leões. E muitas vezes a gente acha que para as circunstâncias estar certo, para que Deus esteja no negócio, tem que estar tudo bem. Mas muitas vezes, deixa eu falar uma coisa para você experimentar que a tua convicção é realmente a convicção que você tem que acreditar, muitas vezes Deus não vai te livrar de estar dentro da cova do leão, porque Deus podia ter livrado, Daniel não precisava nem ter passado pela cova, mas Deus quis que ele se livrasse dentro, junto com os leões. E eu preguei no domingo passado essa mesma palavra. Aí eu fiz o culto e tal. Eu peguei e acabou o culto, nós estávamos comentando as pessoas, ela já veio e falou para mim: eu não estou bem. Não estou bem. Vamos embora rápido. E fomos embora rápido, ela já tinha mudado a cor, estava amarela. Parecia os Minions. Estava amarela e tal. Por eu ser da área de saúde, eu falei assim: isso aí, ou é pâncreas, ou é fígado, vamos fazer um exame por conta amanhã cedo. Levei ela no laboratório, uma amiga minha, falei assim: quais os exames aí que a gente pode ter certeza que está alguma coisa disfuncional no fígado e tal? São esses, fizeram. Não passou umas horas assim, 2 horas mais ou menos da hora, do momento que ela fez o exame, essa farmacêutica me mandou mensagem no meu celular: Júlio, é melhor você ir para o hospital. Porque os exames do pâncreas estão tranquilos, mas do fígado está muito alterado. Muito alterado. Aí imediatamente nós pegamos, então vamos. Aí a gente era acostumado com o hospital lá de São Paulo, em Campinas, mas o nosso plano mudou, a gente não tinha mais, a gente não conhecia mais do estado de São Paulo, assim, um hospital que a gente tivesse a experiência. Aí falamos: vamos para Pouso Alegre, tem um hospital particular lá, que acho que vai resolver.
Nós fomos, né? Depois saiu esse exame na parte do almoço, nós saímos de lá, deixamos as crianças, né? O número 1, número 2, número 3. Deixamos com a pastora Ana e fomos. Chegou lá, da meio-dia. A Bruna já estava sem comer desde sábado. Da meio-dia, não sei que foi fazendo exame, espera daqui, espera dali, não medicou às vezes um remedinho de dor, tal, não pôs soro, não pôs nada, ela, né? Chegou 1h da manhã, a hora que acabou, fez uma tomografia. Aí o médico falou assim: vamos ter que dar alta. 1h da manhã em Pouso Alegre. Nós vamos dar alta para ela. Porque aqui na tomografia não está sendo muito... precisa fazer uma ressonância. Eu vou dar o contato, o médico deu o contato da clínica e tal, mas tem que agendar amanhã, mas tem que agendar. Ressonância não consegue ser, mas vamos por urgência. Aí nós fomos para um hotel, dormimos lá. Logo cedo, 6h da manhã, já fomos na clínica, que já estava aberta. Falamos, precisamos de um horário, né, fazer ressonância, tal. Não, só vai ter 6h da tarde. Para fazer a ressonância, mas para ter o laudo não tinha previsão, que geralmente é 4 horas. Eu sei que nós fomos lá, daí a gente procurou, muitas vezes a gente procura a intervenção humana, né? Gente, sabe o que acontece? Nós somos a 100 quilômetros daqui. Nós temos um bebê de 3 meses, está em casa, não está aqui. A gente busca intervenções humanas, a gente tenta a misericórdia dos homens, mas nada adiantava. Eu liguei para a pastora Ana, esteja orando aí, porque depende dessa ressonância. Aí saiu, bom, enfim, vou resumir, para nós encerrarmos. Saiu a ressonância. O médico falou assim: não, na ressonância deu que tem pedra na vesícula, mas tem uma pedra no canal, né, que poderia estar impedindo a bile, mas então como na ressonância não está impedindo, é alta, pode ir embora para casa. Aí pegamos, né, depois de tudo isso, mas foi tudo uma labuta, né? Na hora que fizeram a tomografia, perderam o acesso, o contraste saiu tudo nela, ficou com a mão inchada. E nós lá no hospital e aqui, só sentados nos corredores, tal, não internaram, não fizeram nada. Saímos daquele hospital cansado. A gente pensou assim: vamos para o regional, que lá vai resolver. Mas a gente não tinha força. As crianças tinham os compromissos, iam numa viagem e tal. Não, vamos para casa, vamos resolver as crianças, depois a gente resolve. Nessa mesma madrugada ela passou mal de novo. Com muita dor, ela não aguentava. 3h da manhã fomos para o hospital, medicou. 4 horas voltamos para casa. Ela já estava bem, mas deu alta também no hospital lá da nossa cidade, de Monte Sião. Aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos acordar, vamos fazer outro exame por conta para ver se realmente tem diminuído, porque o médico falou assim: não, isso aqui nem gripe. Você está amarela agora, mas vai melhorando, viu? Isso aí vai melhorar com o tempo, isso aí é tempo. Aí eu peguei o carro, fomos lá para o laboratório. Eu vi que ela demorou para acordar. Eu lá na farmácia, peguei ela, pus no carro, pus o Léo. A hora que ela saiu do carro para nós entrar no laboratório, eu olhei para ela, ela estava fluorescente, de tão amarela. Parecia marca-texto. Falei assim: você não vai fazer exame nenhum, nós vamos virar para outro lado agora. Quando a gente chegou de Pouso Alegre, nós passamos na farmácia. Deus enviou um cliente meu, falou assim: por que você não vai em tal hospital lá em Campinas? Lá vai resolver, teve vários aqui de Monte Sião que foram operados lá. Aí eu não pensei 2 vezes, vamos virar para Campinas, vamos resolver. Querido, nós chegamos naquele hospital. O enfermeiro que faz o acolhimento, ele viu, começou a anotar: como você tá, desde quando, tal, mas você tá amarela e tal. Eu vou encaminhar você para o cirurgião. Do enfermeiro foi direto para o cirurgião. Sabe? Coisa simples, mas que precisou 2 dias. Deus poderia ter nos livrado disso, sim, mas muitas vezes nós temos que passar pela cova, querido. E dali ainda demorou 2 dias para a cirurgia, porque o médico falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu não aceito essa ressonância, porque não pode
Tô vendo, tem as pedras na vesícula, beleza. Tem a pedra no canal, que essa ressonância está dizendo assim, que não está obstruindo nada, mas você está amarela por quê? Porque só fica amarelo, não é por causa da pedra, não, é por causa quando obstrui e impede a bile de sair. Então não condiz com o estado clínico esse exame, eu vou fazer outro. E fez, no mesmo dia, saiu, o médico falou assim, nós vamos fazer uma cirurgia. Na verdade, nós vamos fazer 2 procedimentos. Primeiro nós vamos tirar essa pedra do canal e depois nós vamos tirar a vesícula, para acabar uma vez por todas. Porque a vesícula está cheia de pedra, para sair mais uma para o canal e causar a mesma coisa, vai ser a mesma coisa. Enfim, a pastora está operada e Deus deu a vitória, querido. A gente até tentou, na emoção, falar para os enfermeiros, para os médicos, nós temos uma criança pequena, olha, um está em cada cidade, tem um que está em Monte Sião, tem outro que está em Ouro Fino, tem outro que está ali, tal. Nada foi. E nós vimos o poder de Deus, Deus enviando o anjo, fechando a porta. Isso é só um detalhe, porque até essa ressonância ela foi adulterada pelo médico que estava de plantão. É até difícil eu falar, mas eu tenho como provar. Porque saiu um laudo preliminar por ser urgência, e quando estabeleceram o laudo definitivo, tinha alterado o exame. Acredito eu, porque o médico não queria ir lá fazer a cirurgia, ele queria que eu fosse, deixou até marcado uma consulta na sexta-feira para eu passar no consultório dele, para então resolver o problema dela. Mas Deus enviou um anjo e ele fechou a boca dos leões. Você quer ouvir o fim da história para você ir embora contente, sorridente? Porque olha esse detalhe. Não para por aí. Ele fala assim, versículo 24, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na covas, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, às nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada, faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro persa. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Não tentar enfiar o evangelho na boca das pessoas, impondo as coisas. Se até um rei, ele lançou um decreto, ele ficou, como que eu posso dizer? Ele foi convencido que o Deus de Daniel é um Deus que como é que fala aqui? Que livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Muitas vezes Deus permite que nós entramos na cova, mas é para cada vez mais estabelecer quem é o nosso Deus. Você crê, querido? Você entende que a resposta que vai te tirar de uma condenação está dentro de você? Se coloca de pé no teu lugar. E tudo que se levanta contra você, tudo que se levantou contra Daniel foi lançado na cova. E eles nem chegaram no fundo, os leões estraçalharam, diz a palavra do Senhor. Quebraram todos os ossos. Então não se preocupe, que quem estabelece, quem traz vitória, quem traz salvação, quem realmente aniquila os teus inimigos é o Senhor, querido. Você não precisa usar as tuas mãos, você não precisa usar de nada
Para que isso aconteça, deixa Deus fazer, querido. Deixa Deus fazer. E as pessoas vão se convencer de quem é o Deus do pastor Júlio, quem é o Deus do fulano, do ciclano, quem é o seu Deus, quem é o Deus de todos aqui que estão ouvindo. Todas as pessoas vão saber que o Deus dele livra, ele salva, ele que tira da boca dos leões. Você não precisa fazer nada, querido. Simplesmente viver os princípios de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós estamos encerrados. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Que você possa ir em paz, que o Senhor te acompanhe. E que essa palavra te encoraje a cada vez mais persistir pela resposta de Deus. Que essa palavra possa te ajudar a vencer o decreto, a cova que cavaram para você. Aquilo que os inimigos estão tentando contra você, que você se encoraja a esperar a resposta de Deus, querido. De Deus. Perca o seu tempo, ou melhor, invista seu tempo orando a Deus. Invista teu tempo buscando a Deus. Invista o teu tempo obedecendo ao Senhor. Que é Ele que vai te livrar. E é Ele que vai estabelecer sobre a tua vida e sobre todo um reino. Sobre a tua vizinhança, sobre o teu trabalho, sobre o teu relacionamento, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Amém. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um abraço no querido que está do teu lado. Deseja uma semana de vitória, uma semana abençoada. No nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.